Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti. Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Taurus GX4 XL. Esse é um equipamento bem interessante, com características que você vai perceber que o mercado americano gosta bastante. Mas antes disso, vamos verificar um pouco da sua performance no clube de tiro. Vamos lá. Para os 10 metros, muito bom. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar da Taurus GX4 XL. Mas antes disso, eu vou falar sobre este Red Dot da Osight, já disponível no Brasil. Vou colocar o link aí para vocês. Esse é um dos melhores Red Dots do mercado hoje, na minha opinião. Ele tem uma liga de super alumínio, super resistente. Ele tem um vidro duplo que impede qualquer tipo de sujeira que possa eventualmente atrapalhar a projeção do laser do Red Dot. Ele é muito seguro, muito resistente, e o que ele tem de mais incrível que nenhum outro Red Dot tem, praticamente 50 mil horas de utilização, porque você consegue controlar o Red Dot verificando se ele está verde, amarelo ou vermelho, que você consegue também através da sua capinha que carrega o Red Dot, te informa qual é a capacidade do Red Dot atualmente, que está com 100%. E essa capinha consegue recarregar esse Red Dot por mais 3 vezes. Ele está com um pouco mais de 50% dessa capinha, e depois é só você carregar a capinha. Então, praticamente, você tem um Red Dot que nunca vai ficar sem bateria. Voltando à Taurus GX4 XL. Ela é basicamente uma união da Taurus GX4, que ela é de 3.06 polegadas, com a Taurus GX4 Carry, que ela tem um cano maior. Esse aqui tem um cano de 3.7 polegadas, assim como a Taurus GX4 Carry. Mas a Taurus GX4 XL mantém a mesma empunhadura, o mesmo grip da GX4. E isso faz com que, na minha opinião, ele fique um pouco mais complicado, porque perceba como a minha mão é grande, ela não fica tão boa para você segurar o equipamento. Quando você coloca o magazine de 11, ele tem uma pequena extensão que facilita um pouquinho, sim. Ou se você coloca o magazine com uma extensão que vai para 13, fica mais confortável e mais controlável, sem dúvida nenhuma. Mas o fato dele ter um cano maior, eu vou explicar um pouco mais à frente quais são as qualidades e defeitos desse equipamento, na minha opinião. Mas ele ficou bem melhor do que a Taurus GX4, porque ele tem um cano maior e facilita, sem dúvida nenhuma, a precisão. Pessoal, a Taurus GX4 XL veio para o mercado americano, que me parece que ele também está disponível no mercado brasileiro para atender algumas demandas que o mercado americano gosta. Você pode perceber que, no meu caso, que tem uma mão um pouquinho maior, a Taurus GX2 já é bem interessante, porque eu consigo, sem um magazine com extensão, segurar ela completamente. E por que isso é importante, pessoal? Porque a partir do momento que você tem uma empunhadura de qualidade, você consegue manter o controle do equipamento com maior eficiência, tendo uma precisão muito maior, porque o controle do equipamento, principalmente aqui na empunhadura, é fundamental para que você tenha qualidade nos seus disparos. E isso, a GX2, na minha opinião, tem uma empunhadura melhor do que a série GX4. Mas, quando você coloca o magazine com a extensão,
para 13, ele fica mais interessante. Mas um aspecto mais legal desse equipamento é que eles aumentaram o cano de 3 polegadas para 3.06 para 3.7 polegadas, que transforma o equipamento, na minha opinião, no modelo ideal entre precisão e o máximo para o porte velado, porque eu gosto bastante, como por exemplo, eu vou pegar aqui a Hellcat. A Hellcat, ela tem um cano de 3.7 com uma empunhadura muito eficiente. Então, esta é a intenção que a Taurus tem de atingir esse mercado, que é hoje o mercado de maior consumo para porte velado, com canos de 3.7 polegadas. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas para o porte velado gostam de equipamentos entre 3 a 3.7 de cano. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, a FN Reflex tem 3.3, mas você pode perceber que aqui é bem ruim. Mas quando você coloca o Magazine de 15, ela fica perfeita. Então, para que você tenha um controle, porque quando você fala com um cano de 3 polegadas ou até 3.3, o recuo do equipamento é elevado no 9mm. Por isso que é muito importante você ter uma empunhadura de qualidade para manter bastante esse controle, como é, por exemplo, da Smith & Wesson. Ela tem 3.1 e quando você coloca o Magazine, você consegue também, com o Magazine de 13, você consegue ter uma boa empunhadura. E se você consegue colocar também o Magazine de 15, assim como a FN Reflex, você fica com excelente empunhadura. Isso faz com que o equipamento tenha o máximo controle possível. Mas no caso da GX4 XL, como a Taurus optou por ter uma empunhadura menor, você tem a possibilidade de colocar o Magazine, né, o carregador estendido, e isso te ajuda bastante, mas seria bem interessante que aqui no Magazine também viesse essa lixinha, porque vai ajudar ainda mais a empunhadura a ficar com bastante precisão e qualidade para que você mantenha um controle. Mas um outro fator interessante para que você mantenha um controle e tenha uma maior precisão é você aumentar o cano, e isso foi o que a Taurus fez, porque ela já entra em combate direto contra a Taurus GX4, a Glock 43X, a Smith & Wesson XL, a SIG P365 XL também, que tem basicamente as mesmas medidas da Taurus GX4 XL. Isso faz com que o equipamento entre numa faixa de combate, né, e com preço mais interessante do que os seus concorrentes. E eu vou falar para vocês perceberam o desempenho desse equipamento no clube de tiro com 3.7 é, para mim, o tamanho ideal para porte velado, precisão, capacidade e controle. Então, ela ficou mais controlável do que a Taurus GX4, a menor. Eu não tive uma boa experiência com a Taurus GX4 menor. Exatamente por quê? Pelo fato dela ainda manter uma empunhadura menor, e na época em que eu testei a Taurus GX4, eu só tinha este magazine, eu não tinha um magazine estendido. E somado ao fato dela ter um cano menor, piorou muito a qualidade dos meus disparos. Eu não tive um controle razoável, interessante ou aceitável para os meus padrões para porte velado com a Taurus GX4. E isso não aconteceu com a Taurus GX4 XL, que é exatamente o mesmo problema que eu tenho quando eu comparo a Hellcat normal, a menor, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, em outro vídeo, com a Hellcat Pro, que é exatamente essa aqui. Então, quando você compara a Hellcat Pro com a Taurus GX4, deixa eu só colocar o magazine aqui. Deixa eu colocar o carregador maior e vou colocar, todos os equipamentos estão absolutamente todos desmuniciados, obviamente. Então eu vou comparar aqui a Hellcat, que hoje é um benchmarking para esses equipamentos com cano de 3.7. Então perceba que ela ficou basicamente com as mesmas medidas da Hellcat Pro. Muito, muito, muito parecida. Olha, muito parecida. A Hellcat Pro ela tem o compensador, o que ajuda um pouquinho, né? E ela tem as mesmas medidas. Então, quando a gente fala em porte velado, quando a gente fala com equipamentos subcompactos, são de menor tamanho, que na minha opinião é o tamanho ideal para porte, esse aqui, tá? Agora, lógico que se você tem a opção de utilizar a FN, que tem esse empunhadura boa, você tem, aí você pode usar
um cano menor, 3.3, ou também como no caso da Smith & Wesson, que você tem uma empunhadura maior, você pode vir para o 3.1. Então, você tem essas variações. Também o caso da GX2, que ela continuou com um cano menor, do mesmo tamanho da GX4, né, sem ser a XL, mas ela tem uma empunhadura de maior qualidade. Então, essas variações fazem total diferença na forma como você vai portar e também, principalmente, na sua precisão. Porque não adianta você ter um equipamento, eu tenho um revólver, por exemplo, ele tem cano de 2 polegadas, super pequenininho, fácil de velar e tal, mas e a precisão? A precisão é fundamental, né? É um aspecto muito importante. Até por isso, porque algumas pessoas optam em importar até equipamentos maiores, como por exemplo a Glock 19, que ela tem 4. Então você vai para um outro nível de assertividade que é fundamental na sua defesa. Então, voltando à Taurus GX4 XL, ela conseguiu melhorar algo que me incomodava na GX4 normal, que era exatamente a dificuldade de ter uma empunhadura de qualidade e ao mesmo tempo manter um controle. Quando você aumenta esse cano aqui, você traz um controle maior e uma precisão mais eficiente, que é exatamente isso que você procura em equipamentos para porte velado. Ela manteve as mesmas características, né? Uma lixa de boa qualidade. Eu prefiro a empunhadura que agora está vindo na série GX2, ela é um pouco mais arredondada, eu acho que é melhor, mas quando eu coloquei o backstrap aqui maior, pelo fato da minha mão ser maior, ela manteve uma boa qualidade e ela é mais retangular, assim como da Hellcat, que me incomoda um pouco. O fato da Hellcat não poder trocar o backstrap faz com que essa empunhadura seja de uma qualidade, de uma eficiência maior, porque você mantém essa parte aqui muito bem colocada e você mantém a qualidade da sua empunhadora. O gatilho da GX4 manteve a mesma qualidade do padrão GX4, né? Então a XL manteve o mesmo gatilho. E é um gatilho que eu tenho, assim, ele poderia ser um pouco mais preciso, né? Eu acho que ele tem uma parede que vai um pouco muito elevada, mas, mais uma vez, ele tem uma força aqui aproximadamente 5,5 libras, tá? Que é interessante para porte velado, mas é um gatilho preciso. Ele, para o meu dedo, né, que é um pouco maior, ele é um gatilho um pouco curto. Mas, obviamente, eu entendo o fato dele ser pequeno aqui, porque é para porte velado. O guarda-mato poderia ser um pouquinho maior. Isso iria facilitar, principalmente para os estados muito frios aqui nos Estados Unidos, onde você eventualmente tem que usar luva. Mas, lógico, em estados mais frios, é mais fácil você portar um equipamento maior, porque você tem jaqueta, etc. Você pode, inclusive, colocar um coldre externo e encobrir com a jaqueta, que não tem problema nenhum, você continua sendo de forma velada, sem problema. O retém do carregador, o botão, é um aspecto que, na minha opinião, a Taurus ainda tem um desafio de melhorar. Eu não gosto muito deste botão. Eu acho que ele está mal posicionado e mal protegido. Eventualmente, dependendo da forma como você segura o equipamento, eventualmente você pode ter alguma falha da ejeção do carregador de forma não intencional. Então, eu gostaria que a Taurus aumentasse a pressão dessa mola, porque para porte velado é fundamental que o carregador ele não caia de forma alguma. Eu acho muito leve essa mola da GX4, assim como eu achava a mola da GX2, e a Taurus trocou a mola da GX2, então ficou mais pesada. E eu gostaria que toda a linha GX4 e GX2 viesse com a mola mais pesada, porque a liberação do carregador para porte velado dificilmente acontece. Se você tem um carregador com 13 capacidades, para uma defesa é muito difícil, principalmente tratando-se aqui dos Estados Unidos, onde normalmente, espero que isso nunca aconteça com ninguém, mas todos os estudos que eu acompanho, é no máximo 2 a 3 disparos, em quase 97% das ocorrências. Então a troca de magazine em ocasiões de defesa pessoal é muito baixa. Por isso que é muito importante você ter um botão de ejeção de carregador mais pesado, porque você não precisa ter velocidade, você dificilmente vai trocar o carregador em necessidades com as quais este equipamento foi desenvolvido. Um outro aspecto interessante é que o
Red Dot, eu estou usando um Red Dot da Osight. O Red Dot, ele fica bem rente, não há necessidade de você colocar nenhuma placa adaptadora, faz com que o Red Dot fique extremamente bem colocado. Eu gosto bastante da forma como a Taurus desenvolveu isso aqui. Ele fica bem rente e você não perde a visada da alça e mira fixa, que você também eventualmente pode trocar por modelos Glocks. Então você tem uma variedade imensa de miras que você pode colocar se você pretende não utilizar o Red Dot, porque às vezes algumas pessoas não gostam de utilizar o Red Dot por conta da bateria, mas no caso da Osight você não vai ter esse problema, você tem mais de 50 mil horas com esse Red Dot. Ele é excelente, eu tenho muita experiência com esse Red Dot, porque eu já tirei milhares de outros equipamentos, inclusive com o calibre 12, e ele não perde a regulagem. Pode ter certeza que esse é um dos melhores equipamentos disponíveis hoje para Red Dot. E o Osight S, esse aqui é o Osight S, é perfeito para equipamentos menores. E tem o Osight X, que tem um vidro um pouco maior, e também tem um Osight que não é nem X nem S, que é um pouco maior também, que ele é excelente. Esse aqui, você tem 3 opções de pontos, só o ponto vermelho, o círculo, né, ou o círculo com ponto. Então você tem 3 opções. Como eu normalmente uso somente o dot, somente o ponto, em todos os meus outros modelos, porque nem todos os modelos têm essas 3 opções, eu uso sempre o dot, para que isso facilite a minha visada. Quando eu vou usar calibre 12, quando eu vou usar eventualmente um Red Dot em um rifle 9mm, ou até eventualmente numa AR-15, eu uso o círculo, que aí fica interessante também. As acerações da Taurus GX4 XL são de boa qualidade. Você tem um relevo que você consegue ter uma pega com bastante qualidade, então você não vai ter problema. A liberação do ferrolho é somente do lado esquerdo, ele não é ambidestro, mas você pode alterar o botão de ejeção do carregador para o outro lado também. Então, quanto a isso, você não tem problema. Você tem 3 opções de backstraps. Esse aqui está com opção grande, tem a média e tem a pequena, então você tem bastante qualidade em relação a isso. É um equipamento extremamente seguro contra a queda. Este é um aspecto fundamental quando você escolhe equipamentos para porte velado, principalmente os equipamentos de menores dimensões, porque invariavelmente uma hora você vai acabar deixando o equipamento cair, porque é um equipamento pequeno e às vezes acontece. Então é muito importante que ele tenha todos os dispositivos de segurança que impeçam qualquer tipo de disparo, e a Taurus GX4 Carry tem todos os itens de segurança. Eu não gosto muito dessa forma como a Taurus escolheu para eventualmente você precisar desmontar o equipamento. É complicado, porque, óbvio, se acontecer alguma falha crítica que você tiver que desmontar o equipamento, é um pouco mais complicado, porque você tem que ter uma chavinha aqui, ou às vezes você pode pegar uma cápsula, uma munição para você abrir. Não acho interessante. Eu entendo o fato de eles terem feito isso, porque fica um perfil sem nenhum tipo de problema para porte, mas, obviamente, pelo amor de Deus, nunca porte equipamento algum sem um coldre de qualidade. É um item fundamental de segurança, é você ter um coldre de qualidade que proteja principalmente o gatilho, para que nunca aconteça nenhum tipo de disparo acidental. Então a Taurus GX4 Carry, ela veio para disputar o mercado, que é o que o mercado americano quer: porte velado com um cano um pouco maior. Como eu disse para vocês, quando vocês usam um cano menor, o recuo e o controle do equipamento fica um pouco mais complicado. Pode ser que a Taurus GX4 sem ser a XL no calibre 38 TCP, que tem um recuo menor, possa ser mais interessante. Eu nunca testei. Por isso que é interessante quando outras fábricas trazem munições diferentes para a redução do recuo, que é o que acontece com a Smith & Wesson, que trouxe a 30 Super Carry, que ela tem basicamente o mesmo recuo de uma 38 TPC. Isso, mais uma vez, eu nunca tirei com a 38 TPC, mas relatos me trazem, mais pessoas que já têm experiência com esse calibre e também testaram a 30 Super Carry, falam que é um recuo muito parecido. Então você tem a precisão de você tem a potência próxima de uma 9mm, no caso da 38 TPC. No caso da 30 Super Carry, você tem uma potência e velocidade idêntica da 9mm, num formato diferente de munição, mas um outro dia eu falo um pouco melhor sobre isso. Então, voltando à Taurus GX4, como a Taurus GX2, você percebe que a Taurus ela vem inovando no mercado americano para trazer produtos com valor menor do que os seus concorrentes, mas com uma qualidade que o mercado americano pretende para esse tipo de equipamento. Então, eu acho que a Taurus acertou fazendo esse modelo XL. Eu tive uma precisão muito melhor do que com a GX4 normal.
Gostei bastante dessa alteração, é um equipamento que eu vou treinar bastante e eventualmente vai entrar na minha rotação de porte velado, porque ela traz as características que eu gosto. Tem um red dot, tem um cano um pouco maior, eu ainda preciso treinar um pouco mais essa empunhadura, porque é uma empunhadura nova, eu não tenho tanta experiência, eu não porto equipamentos que eu não tenho experiência com pelo menos 2.000 disparos, então vou continuar o treinamento com a Taurus GX4. Não tive falha alguma com esse equipamento, gostei da precisão que eventualmente ele tem trazido, e é um equipamento com a qualidade necessária para porte velado aqui nos Estados Unidos. Então, recomendo esse equipamento, é um equipamento interessante. A pintura dele, essa pintura fosca, é uma pintura de boa qualidade, né? Segundo a Taurus, tem garantia em relação à corrosão. O cano, ele é martelado a frio, então ele aumenta consideravelmente a sua durabilidade, e é um equipamento que esse item é de fundamental importância, a durabilidade, principalmente eventuais corrosões. Por quê? Existe aqui nos Estados Unidos um termo truck gun, né? São aqueles trabalhadores que trabalham com caminhonete, caminhões, tal, que sempre tem um equipamento a pronto uso nas suas caminhonetes e eles colocam ali e esquecem. Então fica anos e anos e anos ali, quando numa eventual necessidade está disponível. E a Taurus é uma das preferidas para truck guns, que as pessoas deixam ali e tal, e não tem problema nenhum. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que a experiência do brasileiro com a Taurus GX4 é muito grande. Eu sei que a utilização da Taurus GX4 sem ser a XL no Brasil é muito maior. Me parece que a XL não fez muito sucesso. Eu gostaria de entender por que vocês preferiram a versão com cano menor do que essa versão com cano 3.7, porque eu sei que o brasileiro até gosta de portar equipamentos maiores como o Glock 19. Eles têm essa facilidade ou esse costume de portar, eu já vi gente portando até Glock 17, até 34. Mas eu quero entender qual é a experiência de vocês, o que vocês acham desse equipamento, como é que está sendo a aceitação da GX4, e eu tenho certeza que a GX2 também vai vir no mercado para arrasar corações e fazer legiões de seguidores com esses dois equipamentos. É isso aí, pessoal. Taurus GX4 XL. Gostei, interessante. Vou continuar os testes e em breve eu vou soltar o vídeo com 1.500 disparos e darei a minha opinião final sobre esse equipamento. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.